Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco. Hoje o tema é coronavírus e eu vou receber o amigo infectologista, epidemiologista, Dr. Carlos Starling. Convidei o Carlos para falar sobre o momento que estamos vivendo aqui em Belo Horizonte, principalmente, né? Falar um pouquinho sobre a chegada do final de ano, eventos, festas, encontros, né? Falar um pouquinho sobre as vacinas, né? O que tem aí de novidade, o que já está mais próximo da gente. E obviamente recebemos aqui uma demanda enorme para falar um pouquinho sobre as escolas, né? Tem muitas mães aqui no Instituto, então acho que vai ser muito bacana poder discutir com ele também. Vou tentar dividir isso tudo num tempo aí legal para todos vocês, tá? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado, Emerson. Foi um prazer e uma satisfação. Que bom, que bom. E, Carlos, então, né, eu já fiz uma introdução aqui falando um pouquinho do nosso bate-papo aqui, né, colocando alguns temas, né, e eu acho que vai ser incrível poder ouvir você depois de alguns meses do nosso primeiro encontro, né, era um outro Sim, momento, né, era um outro momento da nossa vida, da ciência, não é isso? E eu acho que agora já tem outros pontos importantes aqui a serem discutidos, né? Eu acho que vai ser muito bacana. perfeito. E, Vamos eu lá. queria que você falasse um pouquinho, Carlos, assim, já introduzindo o assunto. Eu vou tentar dividir em alguns temas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho em que momento nós estamos, né? Em que momento, ao olhar do infectologista, do epidemiologista, que está em contato com colegas pelo Brasil e pelo mundo. Acho que eu queria que você desse um pouco do cenário assim que a gente está em Belo Horizonte no momento e um pouco do Brasil também, né? Porque tem muitas pessoas aqui que estão ouvindo a gente, assistindo e que não são de BH, né? Eu acho que eu queria que você desse um panorama um pouco rápido, assim, mais sucinto em relação a em que momento, aos seus olhos, nós estamos vivendo a pandemia. Não, perfeito. Emerson, primeiro, mais uma vez, é uma satisfação estar com você, do Instituto Nascer, né, e discutir esse momento histórico que nós estamos vivendo do ponto de vista científico, do ponto de vista de aprendizado para a humanidade, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa. A Europa começou na nossa frente, o problema começa na China, progride, vai para a Europa, chega na Europa no princípio de fevereiro, né? Explode, né? Vai para os Estados Unidos, tem um mega surto em Nova York. Então, isso começa então a primeira onda nesses locais, nesses continentes, né? O Brasil ficou um pouquinho atrasado em relação, né, à chegada do vírus. Isso tem um aspecto bom, né? Então, porque deu tempo de nós irmos aprendendo com o que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Essa e depois ele chega para nós, né, em final de fevereiro, março, e aí começa a nossa batalha contra esse vírus. Em Belo Horizonte, nós conseguimos segurá-lo, nós fizemos uma interrupção de atividades não essenciais na cidade, né, durante pelo menos 2 meses, né? Depois começou um processo de flexibilização. Com isso, nós achatamos a curva até que as instituições assistenciais se preparassem. Então, os hospitais se prepararam, a terapia intensiva se preparou e os hospitais públicos, né? Nós aumentamos o número de leitos, existiam leitos disponíveis em Belo Horizonte de terapia intensiva, público cerca de 128.
Isso foi para 741. Né? E nós tivemos, num determinado momento, 90% desses leitos ocupados. 92%, 93% desses leitos ocupados. Isso aconteceu em meados de julho, né? Que foi o nosso pico, por volta do dia 17, 16, 15, 16, 17 de julho. O maior número de casos que nós tivemos nessa epidemia foi no mês de julho. E, posteriormente, começa a cair, começa a diminuir. Né? É curioso que esse aumento aconteceu a partir da primeira flexibilização que foi feita no dia 25 de abril. Depois disso, depois de 2, 3 semanas, nós vimos que aumentou muito, nós regredimos, demos um passo atrás, conseguimos controlar e depois foi feita uma nova flexibilização e aí atingiu o pico e voltou a cair. O que foi importante disso aí, Emerson? É que esse período, né, de aprendizado que nós tivemos para lidar com essa doença, aprendizado que o mundo foi tendo sobre do ponto de vista científico, inclusive, né, significou que a possibilidade do indivíduo morrer em julho já era 30% menor do que em março, né, onde o conhecimento da fisiopatologia e dos possíveis tratamentos de pacientes graves ainda não existiam. Então, a Itália estava, você se lembra muito bem, uma doença que tem que fazer intubação precoce. De repente, nós vimos, não é nada disso. Né? Quanto menos intubar os pacientes, menor o risco de mortalidade. Então, nós temos que usar estratégias diferentes, mas com os funcionários devidamente paramentados. Nós não tínhamos paramentação para todo mundo, não tínhamos ventiladores para todo mundo no princípio dessa epidemia, e você se lembra bem, né, que os Estados Unidos confiscou os respiradores, confiscaram os kits para fazer diagnóstico de PCR, porque para proteger a própria população deles. E aí nós desenvolvemos um novo conceito do que é segurança nacional. Segurança nacional nós temos indústrias que sejam capazes de produzir os insumos que são fundamentais para proteger a nossa população, que necessariamente não são armas, mas são insumos propedêuticos, insumos terapêuticos, né, porque isso nos deixa tão vulneráveis como se nós estivéssemos numa guerra tendo que lutar basicamente com faca, enquanto o inimigo está com metralhadora, com armas químicas e tudo mais. Né? Ou seja, muito frágeis nossa capacidade de enfrentar uma pandemia como essa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as vacinas, né? Assim, já virou uma questão política, né? Ou seja, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse olhar da ciência, né? Sobre a chegada das vacinas. Nós já temos aí pelo menos 10 vacinas em fase 3, né? 11 agora, né? Em fase 3. Várias produzidas na China, pelo menos umas 3 produzidas na China, com diferentes plataformas. Né? E o que a gente chama de plataforma é o jeito de desenvolver. Então, você tem um jeito que é o jeito tradicional. Né? Você pega subunidades proteicas, as proteínas que compõem a parede do vírus, pega essas proteínas, isola, né? E uma das principais é a proteína spike, é aquela do espinho. O coronavírus tem um monte de espinhos, por isso que chama corona. Né? Então, aquela proteína do espinho, né, é a proteína mais imunogênica que existe. Então, boa parte das vacinas estão sendo feitas a partir daquela proteína. Algumas, né, que ainda estão entrando em fase 3, usam aquela proteína e várias outras proteínas que tem na parede. Proteína M, N, etc. Jeito tradicional de fazer é esse, usando proteínas, né,
você homogeneiza essas proteínas e a partir dali você produz, né? Você produz a vacina. Mesma forma, muito semelhante ao que é feito com a influenza, né? A influenza também é assim. E tem plataformas desse tipo. Tem a plataforma que você inativa o vírus. Você pega o vírus, né? Reproduz esse vírus e inativa, né? Inativa e, e aí vai o vírus com essas proteínas todas. A ideia é a mesma. É você estimular o sistema imunológico a partir de estruturas do vírus, né? E tem as plataformas as plataformas novas. Mas veja bem, Emerson, não é nova. É um engano pensar que elas são novas. Elas estão em desenvolvimento há cerca de 18 anos. Então, nós temos conhecimento científico e pesquisa de vacina para SARS de 2002, para MERS de 2012. Né? O Carlos, desculpa interromper, é muito importante você falar isso, porque é comum ouvir, ver fake news a esse respeito, dizendo, não, a vacina, impossível, em 4 meses, em 6 meses ter uma Nunca. vacina. É muito importante que essa fala é uma fala verdadeira, é impossível mesmo, mas é importante que as pessoas entendam que essas vacinas estão sendo estudadas e trabalhadas há mais de 10 anos, como você disse na live anterior, né? Então, assim, Muito importante porque a mais. fake news, ela vem com uma certa verdade. A verdade, é Ela verdade que não pega dá um para fazer uma pedacinho de vacina em 6 verdade e meses. Um distribui um monte de pedacinho da mentira. Né? verdade, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Gente, as vacinas estão sendo estudadas a esse respeito em função de endemias que aconteceram há 10, 15 anos atrás. Né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu Não, acho que isso é é mais do que tranquilizador para as isso, pessoas. Emerson. É bem mais do que isso. Nós não podemos esquecer que nós temos vacina contra coronavírus em animais. Então, e isso nós já temos há mais de 20, 30 anos. Certo? Então, essas vacinas que foram desenvolvidas, porque nós não podemos esquecer que isso é uma zoonose, né? Uma doença que vem de animais, da natureza, e ela afeta muito a produção de aves, né? De suínos, né? Mas principalmente aves. Coronavírus foi descoberto também em aves congeladas em função de surtos que ocorreram no princípio do século passado. O pessoal tirou essas aves, né, descongelou e lá isolou o coronavírus, sabendo que era uma epidemia de coronavírus em aves. Né? Então, foi desenvolvido vacina para aves a partir, né, para coronavírus. Então, nós já temos plataformas que foram usadas antes. Só não foi usado em humano antes porque os coronavírus que circulavam provocavam infecções virais que todos nós tivemos na infância, banais. No máximo uma coriza e tudo. Né? Esses coronavírus é que foram diferentes. Eles foram coronavírus de 2002, a SARS, né? Que tinha uma mortalidade de 9,8%, né? Uma letalidade. Né? A MERS, de 32%. Né? Essas doenças se controlaram pela própria gravidade delas. As pessoas que adoeciam vão para o hospital, um terço morre. Né? E outro, né? E outra epidemia, uma doença que mata 10% das pessoas, é uma loucura. Né? Então, foram feitas as pesquisas iniciais para isso. Não foram aqui. Aonde que foi? Foi onde o vírus circulou mais. Na Ásia. E todo mundo, não, isso é coisa dos chineses que fizeram bobagem. Né? A Ásia inteira tem 18 anos de preocupação com o coronavírus. Por que vocês acham que... Né? Por que as pessoas acham que os asiáticos, você olha para eles lá, os chineses, os japoneses, os coreanos, todos usavam máscara muito antes da gente. Por quê isso? Não é por causa de poluição, não. Né? É por causa de infecção respiratória que eles têm uma preocupação enorme com isso. Né? Porque sabem que essas epidemias circulam muito rápido e começaram lá. Né?
por uma característica talvez geográfica, né, esses vírus, ou questões comportamentais e hábitos, etc., esses vírus tiveram uma migração transespécie nessas regiões. E não é da agora. Então, eles começaram a pesquisar essas vacinas mais cedo. As plataformas novas que estão sendo desenvolvidas, com vírus símio, né? Com vírus de chimpanzé, né? Que é um vírus que não nos afeta, né? Ele é também inativado, ele funciona como uma cápsula, né? Que você coloca os marcadores virais importantes, essas proteínas, coloca nesse vírus e injeta nas pessoas. Os vírus não fazem nada com a gente, mas as unidades proteicas que eles carregam são incorporadas pelo nosso sistema imunológico, que vai produzir os anticorpos que nós precisamos, né? Carlos, Outra plataforma, o pessoal pega um pedacinho do RNA que não incorpora no nosso genoma, não vai para dentro do núcleo, fica é muito interessante, porque esses dias um cara levantando a hipótese desse vírus, desse segmento de RNA, né, incorporar o genoma e vir causar lúpus, um monte de doença. Isso não existe. Isso ocorre durante uma fração de tempo muito pequena, né, em que essa proteína, depois esse fragmento de RNA simplesmente desaparece do núcleo porque ele não sustenta, porque ele não faz parte do nosso genoma. Então a célula simplesmente não entra no processo mais de produção de nada. Então, esse fragmento de RNA, né, ele codifica a formação da proteína spike. Nossa célula passa a ser uma produtora da proteína que é uma not self, que, ou seja, não pertence ao nosso organismo. Produzimos anticorpos. Essas células, inclusive, são, em parte, eliminadas pelos CD4 nossos, que é o nosso serial killer. Serial killer. É um linfócito que vai eliminar essas células, mas vai ficar com a memória imunológica de produzir, né, principalmente os linfócitos B. O nosso sistema imunológico vai trabalhar essa informação e produzir os anticorpos que nós precisamos. E para finalizar, Carlos, já acabando aqui o nosso tempo, eu queria que você falasse um pouquinho de um assunto que foi pedido aqui por muitas mães, né? E que é um tema um tanto quanto polêmico e tal. Talvez podemos até fazer uma live só de pandemia e volta às aulas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ciência, né? Ou seja, como essas decisões estão sendo tomadas, né? Eu acho que é importante você ter voz agora para falar um pouquinho sobre isso, para a gente finalizar essa live. Primeiro, nós temos que dizer o seguinte, né? Existem regras epidemiológicas para retorno às aulas. Qual é o índice de segurança para você? Segurança mínima, tá? Porque segurança 100% você não vai ter. Não tem como, né, para você retornar às aulas, né? Nós sabemos que as crianças têm o vírus, que elas podem transmitir a doença para outros. É diferente da influenza, né, onde elas sofrem muito com a doença, né, quando adquirem influenza, né? Nessa doença, com o coronavírus, as infecções tendem a ser mais brandas, mas ainda assim, 0,1%, 0,2% das crianças vão ter formas e vão precisar de internação, né? A mortalidade é baixa, né, mas elas transmitem, né? Tem estudos publicados na Pediatrics mostrando. Isso é um assunto, inclusive, tem trabalhos que falam que criança transmite igual adulto, tem outros que transmite mais do que adulto. E, claro, isso tem a ver com a amostra que foi estudada. Mas, em geral, criança adquire o vírus, desenvolve doença e transmite, né? Então, se transmite mais ou menos, né, isso não vem ao caso. Ela participa da cadeia de transmissão, né? E você tendo aglomerações nas escolas, claro que favorece a transmissão viral. Qual foi o parâmetro
que o CDC estabeleceu para retorno às atividades. Um índice que seria seguro, ou teoricamente seguro, seria menos de 5 casos por 100 mil, quando você tem esse indicador mantido por um período de 14 dias, você tem condições, né? Seria considerado muito baixo risco. Baixo risco abaixo de 20 casos, entre 5 e 20 casos, ainda assim é admissível. Foi esse o parâmetro que nós propusemos para Belo Horizonte. Um parâmetro, um ponto de corte de segurança de menos de 20 casos por 100 mil habitantes. Risco moderado, entre 5, né, 5 casos, entre 20 e 50 casos. Risco alto, entre 50 casos e 200 casos. E risco muito altíssimo ou muito alto, acima de 200 casos. Então, as escolas têm pressionado, né, sistematicamente para voltar e começaram a pressionar quando o nosso índice estava acima de 300 casos por 100 mil. Retornar numa situação dessa é uma irresponsabilidade do poder público muito grande, né? Então, isso foi... várias liminares foram feitas procurando abrir, né? Mas foi sendo demonstrado claramente que você tem que ter parâmetro, tem que ter critério para isso. E o critério tem que ser de segurança abaixo de 20 casos por 100 mil. Isso é que os europeus estabeleceram, isso foi o que os americanos estabeleceram, né? E por isso, algumas regiões deles abriram as escolas e mantiveram aberto mesmo com a epidemia caminhando. Quando a epidemia chega num nível, né, que compromete essa segurança, eles voltam e fecham novamente, porque eles estão obedecendo critérios, né? Os surtos em escolas, né, foram relatados mesmo na Coreia, onde o critério deles, que eles adotaram, eram 5 casos por milhão, né, de habitantes, né? Foi o critério que eles adotaram. E mesmo lá, eles tiveram problemas com a criança, que eles tiveram que fechar uma escola aqui ou fechar uma turma ali. E nós estamos falando de um lugar, né, onde a densidade populacional e a densidade de alunos por sala é muito menor do que aqui, né? Então, e as condições para fazer planejamento, remanejamento de turmas é muito maior, onde você tem um investimento no ensino, né, dezenas de vezes maior do que nós temos no Brasil. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós vimos na Europa, isso ainda está sendo estudado, mas 3, 4 semanas depois que foram abertas novamente essas aulas, a curva se vê claramente. Abriu escola, 3, 4 semanas depois começa a você ter um aumento do número de casos, né? E estão chegando na segunda onda, né? Então, essas são todas questões importantes. Existe uma preocupação muito grande, porque você volta à escola privada, você tem que autorizar a volta à escola pública também. Os estudos feitos, né, aqui no Brasil mostraram, estudos em São Paulo, mesmo aqui em Minas Gerais, que 60% das crianças convivem em casa com pessoas de risco, que têm fatores de risco, né? Então, mais uma vez, é a questão da discussão do egoísmo, né? Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar que não é só a criança, né, que nós temos pessoas que merecem ser preservadas dentro das casas das pessoas. Os professores, né? Cerca de 90%, foi feita uma pesquisa recentemente com todos os professores do Estado, né, mostrando que 90% não queria voltar. Por quê? Porque não vê condições nas escolas de voltar, né? Eles veem a fragilidade nas escolas. Por melhor que seja o protocolo, né? E é muito curioso que nós vimos os protocolos para abrir bares, né, estão sendo observados, né? Depois de 3, 4 semanas. É decepcionante. Nós estamos discutindo isso de forma muito clara com os representantes que pressionaram para abrir bares, restaurantes e tudo.
Ah, vai quebrar todo mundo, vai quebrar todo mundo. Vou dizer, olha, CNPJs, né, são feitos de CPFs. Né? Então, você tem que preservar CPF. Se você não tiver CPF, você não tem CNPJ. Você vai quebrar ele do mesmo jeito. Então, se preserva a vida das pessoas. Isso é muito... A visão de preservação da vida, ela tem que predominar numa epidemia. Você preserva a economia preservando vidas. Né? O contrário é irresponsabilidade. O contrário é absoluta irresponsabilidade. Então, nós temos que ter isso com muita clareza. Não adianta vir com ciência rasteira de que tem um estudo aqui, outro ali. Não, nós queremos ver o contexto geral de uma abertura num país subdesenvolvido, com escolas depredadas, né, em más condições, e mesmo as escolas privadas, né, que nunca conviveram com uma epidemia nesse nível. Né? Então, essas questões têm que ficar muito claras. Nós não queremos abrir as escolas, mas com muita responsabilidade. Por quê? Porque depois, pela tragédia humanitária, quem responde são as pessoas que estavam por trás da condução da epidemia. Muito bom, doutor Carlos. Muito bom te É um prazer ouvir. imenso. Foi muito bom, Carlos. Excelente, né? Sempre muito brilhante e as suas colocações são sempre de grande aprendizado para todos nós. Foi fantástico ouvir você mais uma vez. Eu queria que você deixasse um recado, então, para todas as pessoas que vão assistir a gente aqui. Quase 100 pessoas assistindo a gente ao vivo e provavelmente milhares de pessoas vão assistir a gente depois aqui pelo IGTV e também pelo YouTube, que esse vídeo vai ser editado e vai ficar no YouTube livre também. Um recado para a nossa sociedade, para nossas famílias, para o Brasil. Eu acho que faz um fechamento aí e deixa uma mensagem para a gente. Tá bom. A mensagem é de otimismo, né? Que eu acho que eu já frisei bem, que a epidemia deixou e vai deixar muitos legados para nós. Legados científicos, com a evolução das vacinas, nós vamos conseguir controlar várias outras doenças a partir dessas plataformas revolucionárias. O investimento em ciência vai aumentar muito nos próximos anos, porque ficou claro para a humanidade que um vírus derruba a economia do mundo inteiro, né, e modifica profundamente nossas vidas.